Pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um estudo das obras de Leon Denis. Hoje nós daremos continuidade ao livro O Porquê da Vida, abrindo um capítulo muito bonito, que é o capítulo 5. Mas antes de iniciar, eu quero só agradecer a todos que estão acompanhando com a gente esse estudo. Toda semana tem uma nova reflexão a respeito deste livro, mas é claro que assim que este acabar, nós daremos continuidade aí, não sei em qual obra. É sempre uma tarefa muito difícil. E eu já falo isso porque o livro Porquê da Vida agora já, de certa forma, passou da metade. Então, agora já estamos mais perto do fim do que do começo. Então vamos curtir aqui mais algumas reflexões que Leon Denis nos oferece. E o meu intuito aqui é facilitar este estudo, facilitar esta compreensão, mas ao mesmo tempo incentivar para que outras pessoas, quem sabe, continuem esses estudos em casa, na intimidade. Alguns amigos me retornam aqui que têm feito este estudo paralelo ao nosso. E a gente fica muito feliz, né, de saber que Leon Denis tem sido mais estudado, mais refletido. E isso me alegra não só em termos de quantidade, mais pessoas estudando. É porque quando se estuda Leon Denis, a gente compreende melhor a própria obra de Allan Kardec. Não que esta necessite, mas é algo que acontece automático e a gente desenvolve um outro olhar pela vida, porque Leon Denis tinha uma sensibilidade um pouco diferente, um pouco mais aguçada, sensibilidade que muitas vezes nos falta. A gente às vezes vai desenvolvendo muito intelecto, muito a racionalidade, e se não tomar cuidado a gente fica com um conhecimento frio. Enquanto Leon Denis tinha na sua época, coloca nas palavras escritas um conhecimento com o coração, não só um conhecimento com o cérebro. É alguém que tinha empatia, que tinha compaixão pelos que mais sofrem. E ele deixa isso muito claro em várias de suas obras, inclusive no Porquê da Vida, como a gente já destacou lá no segundo estudo desse livro, quando falamos da dedicatória da obra. Bom, o capítulo 5, meus amigos, é intitulado As Vidas Sucessivas. E alguém pode pensar, nossa, ele vai explorar muito o tema reencarnação agora. Eu digo que não vai explorar muito reencarnação. Na verdade, reencarnação ele vai explorar um pouco mais no capítulo 6. Aqui ele vai deixar só uma base, mas importantíssima para que a gente compreenda, digamos, a necessidade de existir reencarnação. Então, no começo aqui, ele vai dizer assim, nós o dissemos, quer dizer, ele já falou disso, vai só reforçar. A fim de esclarecer seu futuro, o homem deve, antes de tudo, aprender a conhecer-se. E aqui, esse conhecer-se não é no sentido do autoconhecimento proposto, por exemplo, por Santo Agostinho. Autoconhecimento, digamos, extremamente importante, necessário, fundamental. É essencial para o progresso individual. Aqui, quando ele fala conhecer-se, é no sentido de saber que se é um espírito. Que o autoconhecimento lá de Santo Agostinho, e que Denis também trabalha isso em várias de suas obras, é conhecer as próprias fragilidades, conhecer as próprias potencialidades, para que a gente reprima as primeiras, para que a gente amplie as segundas e consiga evoluir. Diante do olhar que nós direcionamos a algum, vou chamar de defeito, que a gente tem, é como se a gente tivesse ali agora uma condição de, diante do defeito detectado, trabalhar para corrigi-lo. Então, este é o ponto fundamental do autoconhecimento proposto por Santo Agostinho. Denis trabalha a ideia do aprender a conhecer-se aqui, já é nesse sentido que a gente já falou em outros estudos, que ele deixou muito claro praticamente em todos os capítulos, que essa necessidade da gente se conhecer, se aceitar espírito imortal. Então, este é um ponto fundamental. Para que? Ele vai explicar. Para caminhar com segurança, é preciso saber para onde se vai. Quem se acha um corpo apenas, acha que vai para o cemitério. E como a gente já falou, a vida perdeu o sentido, vamos abrir mão de viver. É melhor antecipar o cemitério do que viver uma vida sofrida. Quando se sabe para onde vai realmente, ou seja, mundo espiritual, aí a coisa toma outra proporção. Aí eu já não quero mais abreviar um sofrimento, eu quero aproveitá-lo bem, para que eu retorne para o mundo espiritual. Quando o meu corpo for para o túmulo,
em que o espírito vai mais engrandecido. Este é o ponto. E Leon Denis continua dizendo: é conformando seus atos às leis superiores que o homem trabalhará eficazmente no seu melhoramento e no meio social. Isso é fundamental. Porque se eu trabalho só o meu melhoramento, aí é o egoísmo, é o excesso de eu, preocupado só comigo. Mas e o meio social? Às vezes, meus amigos, o trabalho no meio social exige o sacrifício do próprio indivíduo. E eu estou dizendo às vezes para não dizer todas as vezes. Aqueles indivíduos que se propõem a trabalhar para o coletivo, eles se sacrificam. É claro que aqui tem que ter um equilíbrio, né? Tem que saber a hora de dar uma pausa, a hora de dar uma descansada, no sentido de buscar, às vezes, até ajuda, terapia. Que muita gente tem a ideia de que, por se dispor a ajudar os outros, estas pessoas são perfeitas e que não tem dificuldade. Então, às vezes, eu vejo amigos aí, escritores, palestrantes, oradores, que são aclamados, que são elogiados, aplaudidos e ajudam muita gente, mas que falam: William, tem hora que eu preciso de terapia. Então é importante trabalhar para o bem coletivo, mas ao mesmo tempo olhar para dentro de si para que esteja bem o suficiente para que consiga auxiliar os outros por mais tempo. Porque senão eu vou auxiliar os outros por um período curto. Se eu não estou bem comigo mesmo, se eu não estou ajustado no meu aspecto emocional e às vezes até físico. Diz Leon Denis: o importante é discernir essas leis, as leis superiores que ele se referiu antes, determinar os deveres que elas nos impõem, prever as consequências de nossas ações. Bom, então, conformar os atos às leis superiores, discernir essas leis, determinar os deveres que elas nos impõem e prever as consequências de nossas ações. O William agora tem que ser médium para prever o futuro? Não precisa. Na medida em que a gente conhece a lei, a gente já consegue prever algumas coisas. Isso aqui vai dar ruim. Por exemplo, se eu vejo um fiozinho desencapado e alguém vai lá colocar o dedo nele descalço, eu não preciso ser médium para falar: olha, vai tomar um choque. Isso é conhecimento das leis da eletricidade. Acontece, claro que talvez uma analogia não tão ideal, mas acontece o mesmo com as leis morais. Na medida em que eu as conheço, que eu entendo que toda ação gera uma reação, se eu faço algo ruim, a reação não pode ser boa. Então, quando eu conheço a lei, conformo os meus atos a ela, discerno direitinho, aí eu consigo prever. E aí, se eu prevejo para mim, eu falo: eu preciso segurar isso aqui, reprimir. Mesmo que eu pense. Reprimir a fala já é importante. Reprimir a postagem na rede social já é importante. A gente às vezes vê alguns confundem muito liberdade de expressão com liberdade para cometer crimes nas redes sociais. E a liberdade de expressão, ela tem o seu limite. E tem pessoa que não aceita isso. Então é importante a gente observar que, opa, isso aqui não é legal, eu preciso reprimir. E alguém fala: William, mas que adianta a pessoa reprimiu a postagem de que ela, por exemplo, odeia homossexuais, odeia negros? Bom, nesse caso ela precisa reprimir, que esse pensamento fique só com ela. Que ele não pode ser divulgado, é crime. Ah, eu tenho vontade de matar o fulano. Isso é errado, não é legal, isso incentiva. Isso é propagação de ódio. Então, por mais que ela tenha aquela vontade, é melhor que fique com ela, que ela guarde e que ela não divulgue, que ela não propague. Então, é importante a gente saber que tudo gera uma consequência. E aí, Denis, a gente vai avançar um pouco aqui no estudo, onde ele vai dizer assim: ignorante dos seus destinos, já que você não quer saber para onde você vai, de onde você veio, por que você está aqui, o ser, diz ele, vive flutuando incessantemente do preconceito ao erro. O homem maldiz às vezes a vida, ignorante dos seus destinos. Como eu citei já o caso do choque, então na medida em que a pessoa conhece as leis da eletricidade, como é que funciona o mecanismo ali da corrente elétrica,
conhecendo, ela falou, opa, preciso reprimir esse ato, essa vontade. E aí, o homem, quando ignora as questões da vida, ele fica oscilando entre o preconceito e o erro. E é importante destacar que tem muita gente que tem preconceito, às vezes não é por maldade, é por ignorância. Por ignorância. E essa ignorância é combatida com educação, esclarecimento. Até, se for o caso, debate. Essas questões, quando vêm à tona nas redes sociais, e às vezes o mundo inteiro passa a falar de um assunto, isso é importante, porque aquele assunto gera um debate na televisão, nas redes sociais, nas lives, em que estudiosos de várias áreas da ciência se debruçam sobre o assunto e vêm nos trazer orientações, esclarecimentos a respeito dele. Então isso é importante. E aí vamos continuar aqui para encerrar esse estudo, diz Leon Denis. Curvando-se sob seu fardo, então quer dizer, o ignorante dos destinos, curvando-se sob seu fardo, lança sobre seus semelhantes a causa das provações que ele experimenta e que engendra muito frequentemente sua imprevidência. Revolta. Então, primeiro ele revolta contra os outros, né? Ah, vocês são os culpados. Mas também acontece que, revoltado contra Deus, que ele acusa de injustiça, chega até algumas vezes, na sua loucura e seu desespero, desertar do combate salutar. A única luta que pode fortificar sua alma, esclarecer seu discernimento, prepará-lo para trabalhos de uma ordem mais elevada. Então aqui ele acusa, ele maldiz a vida, depois ele acusa os outros, se revolta contra Deus, e em alguns casos ele decide abandonar a própria vida. Nós já falamos isso em estudos anteriores, que a dificuldade, quando não se sabe essas questões, qualquer motivo é o suficiente para que alguém deixe ou deseje, deixar de viajar, nessa vida enquanto espírito encarnado. Isso é uma pena, vai dizer aqui Leon Denis, porque é a encarnação a única luta que pode fortificar sua alma, esclarecer seu discernimento e prepará-lo para trabalhos de uma ordem mais elevada. Como os espíritos disseram a Kardec no Livro dos Espíritos. Nós precisamos encarnar, precisamos reencarnar. Não dá para ficar só no mundo espiritual, aprendendo lá e tal. Chega um momento em que se impõe a necessidade de aqui estarmos. E estando aqui, a gente precisa compreender aquilo que envolve a vida no seu todo, para não desertar desta luta, a única, que vai auxiliar realmente o espírito a se fortalecer para lutas maiores, gente. Essa é a vida. Não dá para criar uma ilusão de que eu vou sair dessa luta para enfrentar menores. Em alguns aspectos, sim. Um aluno que teve dificuldade para aprender, que, por exemplo, 3 vezes 3 é 9, depois ele olha isso e fala, gente, mas aquela luta lá não é possível. Mas naquele momento era difícil. Que quando se aprende, se prepara para outras questões mais complexas, aquelas de antes tomam uma proporção menor e a gente agora já consegue até ajudar quem tem dificuldade no 3 vezes 3 é 9. Então que a gente tenha disposição, garra, coragem, determinação para persistir aqui encarnados, dando o nosso melhor, agradecendo a Deus pelas oportunidades, contribuindo para o progresso coletivo, mas olhando para dentro e progredindo intimamente, porque o mundo precisa de pessoas mais dispostas a doar um pouco de si, ajudando o outro. E ajudando o outro, acaba ajudando a si mesmo. Meus amigos, muita paz. Até o nosso próximo estudo das obras de Leon Denis.